Boa noite. Eu agradeço muito a Marciana e a Josiane por terem me cutucado para estar aqui hoje conversando com vocês, né? Para a gente bater um papo sobre uma coisa que fez parte assim da minha vida enquanto profissional, né, de psicologia e enquanto professora universitária, né? Então, eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Meu nome é Ana Maria Pimenta Carvalho, eu sou psicóloga formada pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras aqui da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Já faz muito tempo, né? Então, eu me formei em 77 e depois de formada fui trabalhar num serviço que atendia crianças com dificuldades comportamentais, emocionais, de aprendizagem, né? Lá no Hospital das Clínicas, aqui mesmo de Ribeirão Preto. Depois disso, eu fiz um mestrado na Federal de São Carlos, o doutorado na Universidade de São Paulo, em São Paulo, né, lá no Instituto de Psicologia. Eu trabalhei alguns anos na Unesp de Araraquara, na Faculdade de Ciências e Letras, dando aula no curso de Pedagogia, dava aula de desenvolvimento, né, Psicologia do Desenvolvimento na Faculdade de Pedagogia. E depois eu vim para a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, né, para ministrar aulas de psicologia, fazendo aí botando o pé meio que em duas canoas, né, quando eu dei aula lá. Eu tratava das questões relacionadas à psicologia inserida na área da saúde, mas também dei aulas no curso de licenciatura em enfermagem, que preparava professores para serem docentes do ensino médio de enfermagem, né? Então, essa é a minha trajetória, e eu esqueci de falar de uma parte importantíssima da minha trajetória, que foi ser psicóloga no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, né? Eu atuei por quase 9 anos, e em atendimento clínico, né? Aí eu era uma técnica e fazia atendimento clínico, e lá a gente já via, assim, em alguns atendimentos, essa questão muito relacionada a... Eu atendia crianças, né? Crianças e adolescentes, a vivência, a experiência que essas crianças tinham em conviver com, geralmente, né, em todos os casos dos quais eu me lembro, o pai era usuário, né, pesado de álcool, enfim. Eu me lembro muito claramente de um caso em que a mãe era funcionária do hospital, ela era auxiliar de enfermagem, tinha um casal de filhos próximos ali à adolescência, né, eles estavam ainda na pré-adolescência, e um marido que era uma pessoa boa, mas que perdia a linha completamente quando bebia em excesso. E essa mulher tinha, assim, ela se desdobrava para proteger essas crianças, né? Então, teve episódios, assim, de ter que sair correndo de casa à noite, porque estava quebrando tudo em casa. Assim, era uma vida muito complicada. Mas, naquela época, tá, o pai é usuário de álcool, a gente trata o caso clinicamente, acompanha a mãe, as crianças e tal, mas assim, eu ainda não tinha atentado para a questão mesmo de um conhecimento mais aprofundado sobre essa realidade, né? Isso foi acontecer na universidade, quando eu comecei a fazer orientações no programa de pós-graduação na escola de enfermagem. Então, o final da minha carreira, os últimos 17 anos da minha carreira foram todos dentro da faculdade, da escola de enfermagem, né? E aí eu não estava lidando nem com a psicologia clínica e nem formando outros psicólogos. Eu ajudava, né, participava da formação de enfermeiros. E no programa de pós-graduação, a gente começou a receber alunos de outras formações acadêmicas, né? Psicólogos, terapeutas ocupacionais,
como a gente tem a área do direito em saúde também, e às vezes até advogados, né? E numa dessas eu me deparei com duas pessoas que me empurraram, né, para essa questão de um estudo mais aprofundado sobre o que acontece nas famílias quando o pai é usuário abusivo do álcool ou dependente mesmo, né? No caso aqui, eu acho que a gente não fala nem em usuário abusivo, mas quando a gente já está num patamar de comprometimento dessa pessoa pelo uso excessivo do álcool, que já é mais pesado mesmo, né? E aí nós começamos, então, a enveredar por esse caminho, que gerou dissertações, gerou teses, né? Gerou, claro, consequentemente, alguns artigos, porque essa é a função da universidade, né? É olhar para uma determinada realidade, tentar entendê-la de uma maneira sistemática, né? Uma coisa é eu dizer, olha, tem muita família que o pai é bebedor abusivo, é dependente, já foi internado, nananã. E outra coisa é eu tentar entender de uma forma mais sistematizada o que acontece dentro dessas famílias e, sobretudo, o que acontecia com essas crianças, né? No contexto internacional, a literatura já chamava atenção para isso, né? Do sofrimento das crianças, de consequências de conviver, né, numa família em que o pai é um dependente de álcool. E aí a gente se debruçou, então, um pouquinho mais a fundo, né? Não digo assim, fundo, porque isso é difícil fazer, é uma vida de pesquisa, né? Sobre essas questões. E fazendo isso de uma forma mais sistemática, né? Com método, a necessidade aí de lançar mão de recursos de estatística, né, para a gente poder entender algumas dinâmicas. E nesse particular, a gente vê assim o quanto a universidade e a clínica precisam conversar, né? Não necessariamente sentarem juntas e conversar, né? Mas, assim, como a gente tem realmente a obrigação de publicar aquilo que a gente vê, porque a gente não sabe como será usado aquele produto que a gente fez, né, que a gente produziu. Mas como ele pode alertar outros profissionais e dar algumas pistas para aquele que está atuando na clínica, né? Ou na clínica, ou em outros contextos mais coletivos, como atuando em escolas, né? Em centros de atenção à criança, enfim. Então, a importância disso, né? E aí também eu queria chamar a atenção só um pouquinho para a questão do tipo de pesquisa que se faz, né? No nosso caso, nós escolhemos preferencialmente os métodos quantitativos, né, que requeriam aí análises estatísticas e coisas assim, porque eles nos dão uma visão, vamos dizer assim, mais geral de um determinado fenômeno. Claro que ele tem suas limitações, né? Porque de modo algum a gente consegue apreender todo o universo de pessoas, né? Então a gente vai para as amostras, então a gente tem, a gente sabe que em ciências humanas isso é complicado porque as pessoas são diferentes, né? E por mais que a gente tente essa visão mais global, a gente tem sempre que ter um olhar muito particular para determinadas situações. Mas a gente tem também os estudos que buscam ouvir as pessoas, né? Ouvir os seus relatos e sistematizar esses relatos. Eles são tão ricos quanto aquilo que eu posso obter a partir de um estudo mais quantitativo, né? Mas, então, voltando, né, ao nosso tema aqui de interesse, que é a questão do desenvolvimento da criança nessa condição de ser filha de um pai que faz uso ou que é dependente do álcool, a gente produziu alguns trabalhos, né? E há outros trabalhos também que nos ajudam
a entender o que acontece com essas crianças. Então, do ponto de vista de desenvolvimento, né, a gente abordou primeiro duas vertentes, né, desse desenvolvimento da criança. O desenvolvimento cognitivo, né, as questões relacionadas aí a raciocínio, ao pensamento, ao conhecimento de coisas ao redor dela, né, por meio de testes padronizados, né, que aí é de domínio de uso de psicólogos, e a gente se interessou também por conhecer um pouquinho mais das questões afetivas que afetavam essas crianças, não perguntando a elas diretamente sobre a experiência de ter um pai dependente do álcool, né? Mas querendo saber, por meio de instrumentos padronizados, como ela está do ponto de vista afetivo, né? E aí a gente viu, e isso assim, a gente também tinha o caminhar, né, em consonância com aquilo que era produzido por outros trabalhos, né? A gente viu algumas convergências, né? Uma vez, só fazendo um parênteses, uma vez eu vi num jornalzinho, acho que era na Folhinha de São Paulo, ó, é antigo isso, nem existe mais a Folhinha de São Paulo, né? Mas eu me lembro que um jornalista lá, né, que escrevia no jornal Folhinha de São Paulo, estava tentando explicar para a criança o que é ciência, o que é fazer ciência, né? E mais especificamente, ele falava sobre ciências no contexto das ciências humanas, que é o nosso caso, né? Aí ele falou assim, olha, às vezes esses psicólogos, eles fazem, eles encontram o óbvio, todo mundo sabe disso, todo mundo está vendo isso, né? E aí eles falam que encontraram isso que todo mundo está vendo, né? Então fica meio assim esquisito, mas às vezes a gente precisa mostrar o óbvio, né? De uma forma sistematizada, é essa a diferença. Então, não é porque eu vejo que no meu vizinho tem um problema que eu saio dizendo por aí que, meu Deus, esses homens bebem, não sei o que, todo mundo tem problema. É essa a diferença, né? Aí alguém, a avó geralmente, tá vendo? É assim mesmo que acontece com criança que vive com um pai que bebe muito, que consome muito álcool, que é dependente do álcool. As crianças têm problema mesmo, né? Professores na escola, por exemplo, têm observações riquíssimas sobre o comportamento de crianças. Só que eles não têm a obrigação de sentar e se debruçar e tarará, e depois relatar, escrever. Nós temos essa obrigação, né? Então, muitas vezes pode parecer óbvio aquilo que a gente encontra, mas nós temos a obrigação de mostrar esse óbvio, né? Para que as pessoas se conscientizem, ou pelo menos, né, a gente tenta oferecer esse material para que as pessoas se conscientizem dos problemas e entendam um pouquinho mais. Então,